Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, a nossa aula de hoje é sobre distribuição. Só que antes eu tenho um caso clínico para vocês resolverem. Esse caso clínico vocês vão anotar, vão fazer no caderno mesmo, vão tirar aquela fotinha e vão entregar para mim como vocês já estão acostumados a fazer. É para ser entregue até sexta-feira, no nosso horário de aula, tá? Então, esse caso clínico se baseia numa situação seguinte. Um paciente de 18 anos está com sintomas de febre alta, recorrente e muita, mas muita dor no corpo. Então, qual foi a primeira pergunta? Qual é a primeira pergunta que eu faço para vocês? Aonde essa pessoa, esse paciente, aonde ele deve se encaminhar? Segundo, qual a orientação que você pode auxiliar nesse caso? O que você pode fazer para orientar essa pessoa que está nesse momento? Esse momento que eu falo é nesse período de vírus, né? Esse período de coronavírus, nesse período que se pede para ficar em casa, porque essa pandemia ela não é simplesmente uma gripezinha, né? Só para também entrar nesse assunto, eu não ia conseguir ficar sem falar sobre isso. Ontem, né, no pronunciamento do nosso presidente, né, o nosso maior representante do Brasil, no caso, minimizou essa situação como se fosse uma gripezinha. Isso, na verdade, pessoal, isso foi um insulto, né? Um insulto a toda a nossa classe, né? A classe médica, a toda a nossa classe da saúde, a nós profissionais, a vocês estudantes. Isso foi um insulto. É como se alguém chegasse para vocês e falasse assim: vocês estão estudando para quê? Para nada? Para nada. Estudar para quê? Né? Pegou o coronavírus? Ah, isso é uma gripezinha. Gripezinha a gente trata com o quê? Né? Então, é como se alguém estivesse minimizando vocês, nós da classe da saúde. É como se tivessem... É um insulto, né? É um insulto a toda a nossa classe. Como se, assim... Para que você vai estudar? Para que um médico estuda? Precisa estudar para ser médico? Né? Bom, isso daí foi só um desabafo, tá? Mas voltando ao assunto do nosso caso clínico. Então, o paciente está com sintomas de febre alta e muita dor no corpo. Então, qual seria a primeira orientação que vocês dariam a essa pessoa que está precisando nesse momento? Nesse momento, ela não tem nenhum acesso, nenhum. Então, o que vocês fariam? Então, primeira coisa, a idade do paciente você já tem. A paciente tem 18 anos, está com muita, mas muita dor no corpo, está com febre. Que sintomas são esses? Vocês têm ideia de que sintomas que poderia ser esse? Tomem muito cuidado, porque nós não fazemos diagnóstico, nós não podemos afirmar nada, nada, ok? Então são suposições. Então a gente está supondo que seja uma determinada doença. Segunda coisa, a paciente ela não está apresentando tosse e nem dificuldade para respirar. Então, pelos protocolos clínicos, não é coronavírus. Então, já descarta o corona, tá? Então, voltando, febre, dor no corpo, ok? Muita dor no corpo. Então, o que poderia ser? Se a gente supor que seja determinada coisa,
alguma doença que eu quero que vocês pensem, pesquisem e tragam para mim depois. Então, com todos esses sintomas, o que você poderia orientar? Ela deve ir a uma unidade de pronto atendimento nesse momento? Sim ou não? Por quê? Tá? Que medicamento paliativo você poderia indicar para que ela não se exponha nesse momento? Para que passe esses sintomas, principalmente febre e dor, que é o que ela está sentindo. Existe algum medicamento? Vamos pensar assim, nada de prescrição médica, porque ela está perguntando para você. Tá? Imagina que você esteja numa drogaria, numa farmácia, trabalhando, e alguém chegue e peça essa orientação para vocês. Tá? Então a pessoa está com todos esses sintomas. Então, existe algum medicamento que você possa oferecer, que você possa indicar para essa pessoa? Segundo, existe algum medicamento que essa pessoa não possa de forma alguma tomar esse medicamento, ser administrado esse medicamento nela? Então, eu quero que vocês pensem em todos esses sintomas, pense o que pode ser, o que poderia ser. Você não tem diagnóstico de nada, você não tem certeza de nada, você também não pode diagnosticar. Não quero que ninguém fale tal coisa, tá? Pode ser sintomas de tal doença, tá? Não caiam nessa cilada, porque isso quem faz é um médico, tá? Então, assim, o que você pode fazer? Você pode orientar esse paciente, essa pessoa? Sim, você pode orientar, tá? Existem as classes de medicamentos isentos de prescrição, que vai auxiliar, mas também não deixa de ser medicamento, então a gente tem que tomar cuidado também. Principalmente que existe uma classe aí que, se vocês forem para o caminho que eu estou pensando, essa pessoa tem que ficar longe desse medicamento, passar longe desse medicamento. Então, eu estou dando várias dicas. Então, assim, pensem direitinho, analisem aí esse caso clínico, e eu quero que vocês resolvam esse caso clínico, tá? Daí, na sexta-feira, a gente abre esse caso e resolve junto esse caso, tá? Bom, qualquer dúvida, perguntem no grupo para mim que eu respondo, tá? Não perguntem no privado, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega. Então, manda as perguntas no grupo, não tem problema, não tenham vergonha de perguntar, tá? Todos nós aqui estamos na mesma situação, cada dia uma coisa a mais para a gente aprender. Perguntar não tem vergonha nenhuma, não tem problema nenhum, tá? Então perguntem no grupo, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega também, tá? Então vamos falar um pouquinho agora sobre a distribuição, tá? Então, distribuição. A distribuição de fármacos pelo organismo. Então, quando que começa a distribuição propriamente dita? Após a absorção. Então, depois da absorção, que foi o tema da aula passada, após ser absorvido, né, ele cai aonde? Na corrente sanguínea, esse medicamento. Também pode ser distribuído pelos diferentes compartimentos aquosos do organismo. Então, para alcançar o tecido ou, né, no caso, a célula-alvo. Então, que compartimentos são esses, né? Então, são compartimentos líquido extracelular, líquido transcelular, líquido intracelular e o tecido adiposo. Vamos falar aqui agora sobre o líquido extracelular. O líquido extra, né, o nome já fala, extra, ou seja, está fora, tá? Fora da onde? Da célula, extracelular. Compreende o plasma sanguíneo,
o líquido intersticial e a linfa, tá? O líquido intracelular é a soma, tá, do conteúdo de líquido de todas as células do corpo. Já o líquido transcelular compreende os líquidos cefalorraquidiano, que seria o líquor, o intraocular, o peritoneal, que está no peritônio, o pleural da pleura e o sinovial. Lembra ali nas juntas? Alguns, eu não vou entrar nesse detalhe porque a turma da 201 ainda não teve anatomia, mas fica tranquilo, tá? E bem também como as secreções digestivas. Então, todos esses líquidos que eu falei, eles são líquidos transcelular, que está entre as células ali, tá? No caso, o líquido intra é todo líquido que está dentro das células do corpo. Então, está muito fácil assim a interpretação, né? O extra é a corrente sanguínea, tá? O líquido intersticial, aquele que corre no interstício ali das células ali, entre elas ali, no tecido, tá? Mais fácil falar assim. E a linfa, lá nos tecidos linfáticos, lá no, né, nos vasos linfáticos, tá? O líquido intra é aquele que está dentro ali da célula, e o líquido transcelular é aquele que compreende os líquidos, no caso do líquor, o intraocular, o peritoneal, pleural e sinovial, tá? Isso, como vocês não tiveram anatomia ainda, alguns não tiveram, não se preocupe, tá? O importante é saber o que nesse momento é o caminho, né? Farmacocinética é o caminho que o medicamento está fazendo nesse momento. Então, nesse momento, agora, o que aconteceu com o medicamento? O medicamento foi administrado, depois ele foi desintegrado, daí ele começou a ser absorvido pelo organismo. Quando ele acabou essa absorção, quando que encerra a absorção? Quando inicia a distribuição. Ou seja, então esse fármaco, ele caiu na corrente sanguínea agora. Ele caiu, por exemplo, no líquido intraocular. Ele caiu, por exemplo, no líquido sinovial ali nas juntas, ali nas articulações, tá? Isso é a distribuição, ou seja, esses líquidos eles vão levar, eles vão distribuir, né, no corpo todo, tá? Daí, ó, para que essa molécula, né, do fármaco penetre nos compartimentos corporais, é necessário que ela atravesse a barreira celular do compartimento. Então, eu estou querendo dizer assim que o fármaco, a molécula desse fármaco, quando que ela vai penetrar, né? Aonde que ela vai penetrar? E para que ela penetre, ela precisa atravessar. Lembra aquela barreira celular, tá? Que eu sempre falo para vocês. A distribuição é o processo pelo qual os fármacos são transportados através do sangue para os diversos compartimentos do organismo, inclusive para o seu local de ação. Em geral, os fármacos eles são encontrados em um equilíbrio dinâmico entre as formas livres dissolvidas no sangue e associadas às proteínas plasmáticas. Recordam-se das proteínas plasmáticas? Já falei na aula passada sobre elas, né? Os fármacos, né? Para que eles sejam transportados, eles precisam estar equilibrados, né? Dinamicamente, em forma livre no sangue, livre, tá?
percorrendo toda a corrente sanguínea e associado também àquelas proteínas plasmáticas que eu citei na aula passada, tá? Aqui tem uma ilustração, tá? Didática de uma forma livre dos fármacos. Imagina que esse pontinho amarelo, deixa eu ver se eu consigo marcar ele aqui. Eu não estou conseguindo. Ó, imagina que esse ponto aqui, ó, vamos supor que isso seja uma molécula, tá? Isso daqui seja a molécula do meu fármaco. Vocês estão vendo que ela tá... Deixa eu voltar. Vocês estão vendo que ela está livre na corrente sanguínea. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então imagina, ela está livre. Então isso seria uma forma livre da distribuição do meu fármaco na corrente sanguínea. Os fármacos, eles movimentam-se da via circulatória para o espaço extracelular, principalmente por meio do processo de filtração nas fenestrações existentes nas paredes dos capilares. Então é assim, a corrente sanguínea, tá, passa aqui, ó, no caso, dentro do vaso sanguíneo. Então isso aqui é um vaso, tá? Ok? Aqui, pessoal, então aqui a gente tem, ó, hemácia, tem os glóbulos brancos, né, que são os leucócitos. A gente tem plaqueta, tá tudo sinalizado, tá, ó. Então tem glóbulo vermelho, que são as hemácias, né? Daí a gente tem plaqueta, a gente tem glóbulo branco, tá? Então todos os componentes do plasma, ok? Só que no vaso sanguíneo, aqui nesse capilar aqui, ó, que é o exemplo dele, que tá escrito aqui, ó, capilar, ó, capilar, tá? Esse capilar aqui, ele tem uns espaços que chama fenestrações. O que são essas fenestrações? Essas fenestrações é o local onde há uma vasodilatação, tá? E a molécula do fármaco, ela consegue passar por essas fenestrações. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja com uma dor muscular na minha região lombar. Daí o que acontece? Eu tomei um anti-inflamatório com analgésico e relaxante muscular. Tomei aquele medicamento bem popular, que eu esqueci o nome agora, Trilax, tá? Vou falar um similar, é o Tandrilax, eu queria falar. Então tomei um Tandrilax, tá? Esse Tandrilax, ele tem 3 ações, né? Ele é anti-inflamatório, ele é analgésico e ele tem um relaxante muscular, né? E tem ainda a cafeína, que serve ali para potencializar o efeito do medicamento. Nesse caso, eu tomei via oral, pela boca, ele foi para o estômago. Ele não tem desintegração lenta, tá? Ele já vai direto ser desintegrado no suco gástrico. Quando ele começa a desintegração, ele começa a ser o quê? Absorvido, né? Então daí ele começa a caminhar para quê? Para a corrente sanguínea. Isso é o processo de absorção. Caiu na corrente sanguínea, começa o quê? O processo de distribuição. Daí esse fármaco, ele começa a cair na corrente sanguínea e ser distribuído. Quando ele chega ao sítio de ação, ao tecido-alvo, aonde que é o tecido-alvo? Né? Lá na minha região lombar, tá? Então lá nessa minha região lombar, lá nesse tecido-alvo, ele tem o quê? Que fazer essa ação. Então imagina esse meu fármaco sendo
saindo, no caso, por essas fenestrações, né, que o capilar promove, tá? Então aqui eu tenho uma imagem. Aqui eu tenho uma imagem dessas fenestrações. Aqui, ó, é como se fosse isso daqui, ó. Tá vendo? Tá vendo essas setas saindo de dentro do vaso sanguíneo? É como se fosse o fármaco saindo. Então, claro que cada fármaco tem a sua célula-alvo. Só dei um exemplo para que vocês imaginem, né, como e aonde esse fármaco vai agir, aonde esse fármaco vai encontrar a sua célula-alvo. Imagina que seja um emplasto, né? Vamos falar dos salompas? Então lá, coloquei o adesivo lá. O que esse adesivo faz? Ele vai liberar o fármaco que ele tem na sua formulação, na sua forma farmacêutica ali. Então ele liberando esse fármaco vai agir aonde? Vai agir numa região local. Então ele vai ter uma ação local e não sistêmica, como esse Tandrilax, por exemplo, que eu tomei. Então esse Tandrilax, ele vai fazer uma ação sistêmica, ele vai cair na minha corrente sanguínea e vai percorrer por tudo. Ele vai fazer todo o percurso na corrente sanguínea. E ele vai parar exatamente na célula-alvo, no tecido que precisa ter uma ação farmacológica ali. No caso dos salompas, é uma ação local. Então esse fármaco ele sai, ele é absorvido ali pelo epitélio, pela pele, e vai fazer uma ação local. Então isso é a distribuição, ok? Deixa eu voltar aqui. Então aqui, ó, troca de substâncias, no caso aqui, ó. Então aqui nesse slide nós temos células, né? Nós temos um capilarzinho, que é aquele, como se fosse um fio de cabelo, e que dentro desse fio de cabelo passa sangue. Tem corrente sanguínea nele, tá? Então, ó, eles fazem troca de oxigênio. Como que a célula recebe nutriente? Por essas fenestrações que o capilar promove. Ele faz uma vasodilatação, abrindo essas fenestrações para que as moléculas saiam, para que o oxigênio saia, vá até as células, para os nutrientes, né? Da mesma forma que entra, ele manda também o CO2 para troca gasosa, ok? Então existem o capilar, ele tem essa particularidade aí, tá? Daí, ó, quando eu falo em plasma, né, é uma composição sanguínea. Então o sangue, né, compõe 8% do peso do corpo humano. Então, em média, 5 litros em um adulto médio, tá? Então, quais são os constituintes do plasma? Então, no plasma, né, nesse sangue, né, nós temos proteínas, né? Então tem albumina, globulina, tá? Fibrinogênios. Nós temos a água, nós temos outros solutos, tá? Depois nós temos os elementos figurados, como as hemácias, né? Os eritrócitos, as plaquetas, os leucócitos. Então tudo isso é a composição sanguínea. Então o sangue tem toda essa composição. Inclusive isso foi pergunta, né, da nossa última atividade que eu mandei para vocês, né? Quais são a composição sanguínea? Quais os constituintes do plasma, né? Perguntei isso para vocês. Após, né, a distribuição, apenas uma fração, apenas uma do fármaco, tá, estará em seu local de ação. Então, a maior parte distribuída pelo organismo, mantendo-se o equilíbrio de concentração das substâncias nos tecidos e no plasma. Portanto, a concentração do fármaco no plasma
reflete com relativa precisão sua concentração no local de ação. Ou seja, para que para que o medicamento faça um efeito desejado, o que eu preciso? Eu preciso um equilíbrio de concentrações. Então precisa ter tudo dinamicamente funcionando dentro da corrente sanguínea. Então a gente precisa ter um volume ideal, um volume adequado para que esse fármaco se transporte ali, seja distribuído dentro do plasma sanguíneo, tá? Nessa distribuição de fármacos é importante levar em consideração a água corporal, que representa cerca de 50 a 70% do peso do organismo nas diferentes espécies e se encontra distribuída entre os líquidos extracelular. Que líquido extracelular é esse? O plasma sanguíneo, tá? Lembra que eu falo para vocês? Tomem água, não esqueçam de tomar água, né? É bom se hidratar, porque é importante, muito importante, para qualquer tipo de tratamento farmacológico, a pessoa está bem hidratada, o corpo, né, está bem hidratado, tá? A velocidade com que a concentração de um determinado fármaco livre atinge o equilíbrio entre o plasma e o líquido dos diversos compartimentos depende basicamente do grau específico de vascularização de um determinado tecido. Essa vascularização que eu falo é quanto mais irrigado o local, maior efeito desejado, tá? Locais do corpo onde não há muita vascularização, o que é isso? Onde não tem muito vaso sanguíneo, né? Não tem vascularização, fica comprometido o tratamento, tá? Então, tal equilíbrio é atingido de forma rápida em órgãos altamente vascularizados. Por exemplo, coração, fígado, os rins, o cérebro, quando comparados, por exemplo, com a pele, com os ossos ou tecido adiposo. Então, nesses órgãos altamente vascularizados, o fármaco ele atinge de forma rápida esses locais, tá? Quando comparados com outros, como por exemplo a pele, ossos e tecido, vai chegar, mas chega de uma forma não tão rápida como esses órgãos que são muito vascularizados, tá? Daí, ó, eu perguntei para vocês sobre o que é pH, né? Então, o pH significa a sigla, né? Todo mundo fala em pH, mas ninguém sabe nem o que é o P e o que é o H. Potencial hidrogeniônico. Isso é o pH, tá? É uma escala logarítmica, tá? Que vai medir o grau de acidez, de neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução. O pH ele varia de acordo com a temperatura, com a composição de cada substância, no caso, concentração de ácidos, metais, de sais, tá? Essa escala de pH, ela compreende valores que iniciam-se de 0 a 14, tá? Então é uma escala logarítmica. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 14. Essa escala, o número 7 dela, ele é considerado um valor neutro, tá? O valor 0, ele representa a acidez máxima que o valor... a acidez máxima. E o valor 14, a alcalinidade máxima, tá? Então, ó, de 6,9 abaixando para 0, tá? É ácido. De 7,1 até 14 vão ser básico ou alcalino, tá? E o número 7 é a neutralidade, é neutro, tá?
As substâncias, elas são consideradas ácidas, então quando o valor está entre 0 e 7, né? No caso, o 7 é neutro, então quanto mais se aproxima do 7, é menos acidez nessa escala, tá? E quanto mais se aproxima do 14, mais alcalino é, ok? Só para vocês terem uma noção, quando a gente está com acidez no estômago. Então, comi alguma coisa, não caiu bem, tô com aquela sensação de queimação, aquela má digestão, aquela azia, né? O que geralmente a gente costuma tomar para que melhore naquele momento ali? A gente costuma tomar aqueles antiácidos, né? Ou seja, é algum produto, né? É um medicamento que vai alcalinizar aquele ácido. Ou seja, ele vai diminuir aquela acidez que você está sentindo. Então, Sonrisal, Estomazil, todos esses medicamentos, eles vão alcalinizar aquela acidez, né? E existem aí medicamentos aí que prometem em 5 segundos melhorar. E realmente melhora mesmo, porque daí você toma aquilo e você vai equilibrar. É pura química, né? Você vai acabar diminuindo a acidez que está naquele momento ali. Então você vai alcalinizar aquela substância que está causando a acidez, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ligação às proteínas plasmáticas. Então, os fármacos, eles associam-se principalmente à albumina, lipoproteína, alfa-glicoproteína ácida. A albumina, no caso, ela é considerada em quantidade, a proteína plasmática mais importante, ou seja, ela é a mais abundante da corrente sanguínea, tá? Em concentrações terapêuticas, tá? O que é isso? A fração do fármaco que permanece livre em solução aquosa pode ser apenas 1%, gente, estando o restante ligado à proteína. Então, resumindo isso, quer dizer o quê? O medicamento, as moléculas ali do fármaco, apenas 1% dela está livre na corrente sanguínea. O restante liga-se todas as proteínas plasmáticas, tá? A quantidade de um fármaco que se liga a proteínas vai depender de 3 fatores no organismo: concentração do fármaco livre, sua afinidade pelos sítios de ligação e concentração de proteínas, tá? Então, a concentração do fármaco livre é a concentração total da dosagem do medicamento. Daí depois, lembra da afinidade, né? O que é afinidade mesmo? É quando você tem uma aproximação melhor com alguém, com uma situação, com algum lugar, né? Isso é afinidade. Então, essa afinidade pelos sítios de ligação. Concentração de proteínas, tá? Daí é aquela coisa importante que eu falei para vocês. A importância das proteínas dentro do nosso organismo, ok? Então a gente tem que estar com uma concentração adequada, né? Então, tá vendo como é importante se alimentar bem, se hidratar bastante. Tudo isso influencia, gente. Resumindo isso, tudo isso influencia na eficácia do medicamento, da terapêutica que está ocorrendo naquele indivíduo. Então, a pessoa que não se alimenta bem, que não se hidrata, então tudo isso vai influenciar no quê? Na eficácia do medicamento. Resumindo, esses fatores é isso. Concentrações terapêuticas. A pessoa tem que estar no equilíbrio,
num, em todos os sentidos ali, né? Tanto de líquidos quanto de proteínas, tá? Para que haja essa eficácia, tá? Aqui tem uma ilustração que é assim, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Aqui, ó, no caso é assim. Tá vendo o verde? O verde está escrito aqui plasma. Então, imaginem que isso seja o sangue, né? Então, ó, tá vendo que tem várias setas, tanto indo quanto vindo? Lá em cima tá escrito aqui, lá em cima tá escrito assim, administração. Ó. Administração, absorção e eliminação. Tá vendo? Nós estamos aonde? Na absorção. Passamos pela administração, fomos até a absorção e agora nós estamos na distribuição. Tá? A distribuição ocorre o quê? É esse plasma percorrendo, ó, vários órgãos do corpo. Então, ó, nós temos pela direita do vídeo, ó, a gente tem ali, ó, mama, glândula sudorípara, depois subindo rins, fígado, intestino, pele, músculo, cérebro, líquor, pulmão, placenta e feto. Lembra por que a grávida não pode tomar nada? Somente com orientação médica. Lembra que eu sempre reforço para vocês? Pessoal, não indiquem nada para gestante, ok? Nem para gestante e nem para criança abaixo de 2, 3 anos de idade, tá? Deixa para o pediatra e deixa para o ginecologista da gestante lá, tá? Deixa para o médico fazer essa orientação, ok? Vocês estão vendo ali, ó, o plasma percorrendo placenta e percorrendo feto, ok? Daí tem, ó, as vias de administração. Vamos falar um pouquinho das vias, ó, voltar só para a gente relembrar, ó, oral ou retal. Vocês estão vendo que tem um intestino ali, após ali o oral e o retal? Esse intestino, gente, tá? Ele que está fazendo ali, no caso, a absorção, tanto, né, da administração oral quanto da administração retal. Depois abaixo, ó, tem a percutânea, tem a pele, ok? Depois tem intravenosa. Vocês estão vendo que a intravenosa ela está indo direto no plasma? Porque não há absorção nesse momento, né? A intravenosa significa que eu administrei o meu fármaco já direto no vaso sanguíneo, já caiu direto na corrente sanguínea. Depois, ó, a intramuscular, a IM, a injeção que a gente aplica, ó, músculo, vai cair no músculo e daí depois cai na corrente sanguínea. Olha para você que interessante, tá vendo uma seta que vai direto na corrente sanguínea e depois uma seta que volta de novo para o músculo, tá? A intratecal lá do líquor, lembra da medula? Olha lá, ó, cérebro, plasma. Inalação, lembra da inalação? Quando o medicamento ele é inalado, ele já vai direto lá, ó, tá vendo? Cai direto também no plasma também, tanto plasma quanto pulmão, ok? Bom, depois de tudo isso, né, todo esse conteúdo, o que eu quero que vocês absorvam disso? Entendam que o medicamento, após ser absorvido, então qual que é a realização da absorção? Então, teve absorção, caiu na corrente sanguínea.
Então foi absorvido, ele agora vai ser distribuído. Então agora, depois dessa distribuição, a gente vai falar sobre a metabolização. O que acontece depois que o medicamento é distribuído? O que vai ser desse fármaco que foi administrado, que foi absorvido, que foi distribuído e que agora, nesse momento, vai ser metabolizado. Então, essa aula fica para sexta-feira. Então, como atividade para vocês agora, nesse momento, vocês já fizeram, eu inverti, né? Primeiro eu fiz um roteiro para vocês do que é importante nessa aula vocês saberem. Então, esse roteiro vocês já responderam, já me entregaram, tá? Eu quero agradecer, eu agradeci no grupo, mas eu quero agradecer de novo, né? O comprometimento de cada um, né? Vocês estão assim, eu acho que nós nunca estivemos tão juntos e unidos como nesse momento, né? Então, assim, eu não quero que vocês fiquem com dúvida, tá? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Quero que vocês perguntem para mim, tá? Tirem as suas dúvidas. Lembra que eu falei para vocês que eu tô aqui à disposição de vocês. Então, para sexta-feira agora, eu quero até sexta-feira, tá? Quero que vocês façam da mesma forma, né? Façam no caderno, tira a fotinha e manda para mim o caso clínico que eu mandei para vocês, tá? E daí na sexta-feira a gente entra com a absorção. E daí eu já mando também um roteirinho também de absorção para vocês. A aula de absorção já está disponível. Já mandei no grupo, já está no e-mail. E já mandei também uma aula também da farmacodinâmica também para vocês, tá? Mas então eu deixo então para que vocês façam então esse caso clínico e depois façam para mim o roteirinho que eu vou mandar para vocês na sexta-feira da distribuição. Minto, da distribuição não, da metabolização e da excreção, ok? Então assim, a farmacocinética nós já chegamos pela metade, então falta mais metadinha aí para finalizar, tá bom? Mas a gente tem tempo ainda para fazer tudo isso. Então por hoje é só, agradeço a atenção de vocês, tá, pessoal? Então um forte abraço aí, até mais, tchau, tchau.